Bora, só Vamos por lá, agora. então vamos lá. Tô aqui recebendo hoje a doutora Juliana, seja muito bem-vinda. Tudo Bárbara, bem? Obrigada. Tudo prazer. bem, Juliana? Seja Obrigada, bem-vinda. Bruno. Obrigada. Doutora Muito Juliana é obrigada pelo ginecologista, né? convite. Isso mesmo. E hoje nós vamos falar, me conta um pouquinho, esse mês é um mês especial, cada mês tem uma cor, né? Pois é é. muito legal Pois isso, é. né? Pois é, na E esse saúde mês? cada vez tem uma cor. E esse mês, a gente tá em março, né? A gente comemora o Março Amarelo, que é o mês que comemora não, né? O mês da conscientização da endometriose. Ah, que bacana. Que é uma doença que acomete muitas mulheres e que ainda gera dúvidas, assim, recorrente, porque o Bruno mesmo entrou lá e falou, mas o que é isso? O que é endometriose? Eu procurei Socorro. saber. Falei, nós vamos saber hoje. Então, para quem está nos assistindo, eu quero que você comece primeiro a dizer pra gente o que é a endometriose. Bom, a endometriose é quando a camadinha interna do útero, que a gente chama de endométrio, ela acaba se implantando em outros órgãos, né? Então, principalmente órgãos abdominais. E isso gera uma série de sintomas e prejudica a qualidade de vida da paciente. Então, é uma doença que antigamente era pouco conhecida, era pouco estudada. Hoje em dia ela é muito explorada, graças a Deus, porque é uma doença que, assim, acomete, pra vocês terem uma noção, 8 milhões de brasileiras têm endometriose. Nossa. Então, de 10 a 15% mais ou menos da população mundial, da população feminina em idade fértil tem endometriose. Então é uma doença super prevalente que falava-se muito pouco e hoje em dia, graças a Deus, fala-se um pouco mais. Nossa, que loucura, né? Muita gente. Muita gente, Eu não é imaginava muita que gente. seria esse número. É, Você tinha ninguém essa noção, imagina, Bruno? mas Na verdade, eu não realmente, sabia nem o muito bem o que era endometriose. Mas agora, uma dúvida. Essa é uma doença que as pessoas logo têm os sintomas ou é uma doença que é meio silenciosa, que é difícil de descobrir? Boa que tá? pergunta. É uma doença que, na verdade, depende muito da onde ela acomete, né? Os sintomas, eles vão variar de acordo com o lugar que é acometido ali pelo aquele tecido do endométrio que acaba se implantando em outros lugares do abdômen. Mas os sintomas, sim, eles costumam aparecer rápido, a doença costuma ter uma progressão rápida e tem vários fatores que influenciam na progressão da doença. Por isso que é tão importante a gente manter a rotina ginecológica sempre em dia. Nossa, A é endometriose, verdade, tem que ficar de olho, né, não Babi? tem pelo menos Sim. uma vez, né, por ano, uma vez a cada Com 6 certeza, meses, né, com doutora, certeza. fazer esse acompanhamento. A endometriose, ela pode aparecer a partir de qual idade? Tem uma idade para isso? Essa é uma boa pergunta. Na verdade, para a endometriose acontecer, um pré-requisito que eu falo assim para as pessoas terem endometriose é menstruar. Tá. Então, qualquer paciente em idade reprodutiva pode ter endometriose. Então, a partir da primeira menstruação, a paciente já está suscetível a ter endometriose. Nossa. Então essa é uma doença que predominantemente acontece só com as mulheres. Só com as mulheres, Ah, né? tá. Precisa ter o endométrio para tá bom. ter a doença. Essa era uma você não vai dúvida. ter. Essa era uma Não se dúvida, preocupa, era uma fica dúvida que a tranquilo. gente estava falando sobre Não, a Marina. Você Fica pode tranquilo morrer de que uma você não encravada, ficou mas de dessa. endometriose não vai ter problema. E, por exemplo, a gente vê que tem muitas mulheres que têm a endometriose, Sim. que têm vontade de engravidar, mas elas não conseguem engravidar. A endometriose, ela pode ser sim um empecilho para que... Com pra certeza, gestar? Bárbara. Essa é uma pergunta que eu recebo muito das minhas pacientes, assim, e eu sou muito transparente em relação a isso. As pacientes que têm endometriose, elas têm sim mais dificuldade de engravidar. Pra vocês terem uma noção, se a gente pegar todas as mulheres inférteis do mundo, 50% delas têm endometriose. Nossa. E muitas delas acabam só descobrindo depois que começam a tentar engravidar. Então, tenta engravidar, não consegue, tenta engravidar, não consegue, e aí prossegue para uma investigação e descobre que tem endometriose. Então, sim, tem mais dificuldade de engravidar, mas engravida. Com tratamentos, né? Não necessariamente com tratamento. Às vezes eu tô falando isso aqui, vai chegar uma pessoa pra mim, ai meu Deus, tem endometriose, não vou engravidar. Vai engravidar. Às vezes engravida na primeira tentativa. Mas Mas, sempre a com chance de ter uma tratamento? dificuldade... Não necessariamente. Pode acontecer de não Pode precisar acontecer fazer. espontaneamente, com certeza. Então não é Mas um existe- empecilho, mas pode ser que Mas aconteça. Pode ser que gere uma dificuldade, com certeza, pra Então, engravidar. por exemplo, a gente sabe mais ou menos que 2 anos é o tempo para a pessoa tentar engravidar. Se ela não consegue, tem que procurar um tratamento. Com a endometriose, no caso, é a mesma coisa? A mesma coisa. Se a paciente, por exemplo, já sabe que ela tem, já é sabido que ela tem endometriose, acho que eu não comentei aqui, mas eu tenho endometriose. Então, pra mim é muito prazeroso falar sobre isso, porque eu vivo a doença, né? E então, assim, se você faz o diagnóstico da endometriose antes de tentar engravidar, é melhor, porque você já sabe que tem a doença, você tenta ali por um tempo e não prossegue tentando. Você já começa, já procura um tratamento pra engravidar antes. Agora, se você não sabe que você tem,
tenta 1 ano, aí já é considerada 1 ano. Se você não engravida, a gente já pode considerar que seja uma mulher com a fertilidade ali prejudicada. Então, a gente já aconselha que procure a medicina reprodutiva. Então, essa mulher, ela tem que procurar a medicina reprodutiva e, invariavelmente, às vezes vai acabar descobrindo uma endometriose e tratando da maneira adequada. Uau, hein? E quais são os tratamentos para endometriose? Os tratamentos, na verdade, ele deve sempre, como qualquer coisa na medicina, ser individualizado, né, para cada paciente. Mas a base do tratamento da endometriose, ela é hormonal. Então, como, assim, a fisiopatologia da doença, a causa da doença ainda não é muito bem estabelecida, mas a gente acredita, existem algumas teorias, que a endometriose seja causada pela menstruação retrógrada. Então, a menstruação meio que extravasa pelas trompas e cai endométrio na cavidade, e isso acaba gerando esse tecido endometrial fora do útero que eu falei. Então, assim, realmente, desculpa, a pergunta... Sobre quais são os tratamentos. Os tratamentos. Então, o tratamento baseia-se exatamente isso. Uma mulher que ela não menstrua, a doença não progride. Então, o ideal é bloquear a menstruação com anticoncepcional, um tratamento simples. Tá, não tem nada, nem um bicho de 7 cabeças. Mas se a paciente tiver muito sintoma, pode acabar, foi o meu caso, acabar indo para cirurgia. Nossa, você falou uma coisa interessante. Não sou a pessoa mais adequada para falar sobre isso. Imagina. Mas você falou que então quando a mulher menstrua e que o sangue acaba vazando para onde não deveria, esse é o problema que ocasiona... O sangue reflui, na verdade, para a cavidade, né? Essa é uma teoria muito aceita, mas ainda não sabe se a causa exata da endometriose. Tem algumas teorias e a mais aceita é da menstruação, que a gente chama de retrógrada, né? A menstruação vai para baixo, naturalmente, né? Ela sai pela vagina da mulher, mas em algumas mulheres não sabe se ainda direito muito bem porque esse sangue cai na cavidade e acaba, enfim, gerando uma série de complicações. Então, as mulheres que têm um fluxo sanguíneo, sei lá se é assim que se diz, correm esse risco, tem maior probabilidade disso acontecer, não? O que acontece? O fluxo aumentado, ele pode ser um sintoma de endometriose. Não é que a mulher que tem um fluxo maior, ela tem endometriose. Às vezes ela tem só porque ela tem mesmo. Mas esse pode ser, até acho legal a gente falar dos sintomas aqui, né? Que então a cólica menstrual muito exacerbada pode ser um sintoma, o sangramento muito exacerbado também pode ser outro sintoma, dor para relação sexual, um sintoma que as pacientes relatam muito pra gente, e sintomas urinários também. Então aquela paciente tem muita infecção urinária, a sensação de que não esvaziou a bexiga direito, toma antibiótico o tempo inteiro e acaba não prestando tanta atenção. Constipação e diarreia também são 2 sintomas bem importantes. A gente tem uma imagem aí que você tá vendo com a gente. Me conta um pouquinho, só pra gente entender aí o caminho que faz o fluxo sanguíneo e que gera a endometriose, doutora. A gente pode ver essa imagem mostra o útero e as trompas e os ovários ali acopladinhos nas trompas, né? Então, o sangue menstrual, ele flui para baixo, né? Então, vai ali pra vagina. E só que nas pacientes que têm endometriose, a tendência dele é refluir para as trompas e aí tá vendo que tem aquela, parece uma coroinha em cima do ovário, aquele sangue extravasa e ali tá a cavidade abdominal, então intestino, outros órgãos. Nossa, então por isso também muitas vezes dessa dor, então que é bem... É uma dor bem Ficam importante. umas placas, parecem sanguíneas. Né? Exatamente, essas placas são um endométrio, que é a camadinha interna do útero mesmo. E aí por que, por exemplo, tem essa dificuldade de engravidar? Esse sangue que passa por essa cavidade, tem alguma questão do ovário, nas trompas? Tem a questão da fertilidade em si, o endométrio ele torna-se um ambiente mais hostil para a implantação do embrião, enfim, não sabe-se muito bem, a paciente tem muita aderência, então às vezes o ovário, a trompa está aderida de uma certa forma que não consegue, o espermatozoide não consegue ascender direito, então o caminho do espermatozoide fica prejudicado, então a fertilidade é prejudicada por uma série de fatores, né? E, por exemplo, para a pessoa que chegou num nível que ela não aguenta mais a dor, é indicado a cirurgia. Como é feita essa cirurgia, doutora? É uma cirurgia muito complexa. Na verdade, a gente fala que a cirurgia de endometriose é uma caixinha de surpresas. Geralmente ela é feita por vídeo ou pela via robótica também, pode ser feita, nunca aberta. Porque por vídeo a gente tem uma visão melhor do abdômen, né? A gente consegue ver onde estão esses focos de implantação e cauterizar, retirar, desfazer as aderências. Mas é uma cirurgia que a gente, claro, faz 1000 exames antes, mas a gente não sabe muito bem o que esperar dessa cirurgia. É uma cirurgia longa, pra vocês terem uma noção, a minha cirurgia durou quase 4 horas. Nossa. É uma cirurgia longa, uma cirurgia muito delicada, né? Eu precisei tirar uma parte do meu intestino que tinha endometriose, então assim, é uma doença que realmente é complicada. Essa cirurgia, ela chega a ser de risco
risco em algum momento? Com certeza, né? Todo procedimento cirúrgico, ele tem os riscos. A cirurgia de endometriose também tem muito risco, porque às vezes mexe no intestino, no apêndice, nos ovários, nas trompas. Então tem mulheres que às vezes acabam perdendo o ovário durante a cirurgia, enfim. É uma cirurgia complexa, bem complexa. Nossa, realmente é uma... eu não sabia que era tão importante assim. Por isso que é tão importante a gente falar, né, disso. Tem, por exemplo, alguma questão que a endometriose pode virar um câncer? Que eu acho que essa pode ser uma dúvida bem... É uma dúvida bem prevalente. A endometriose em si não pode virar câncer. O que pode acontecer é que as pacientes que têm endometriose, elas têm uma tendência maior a ter um tipo de câncer, que é o carcinoma endometrioide de ovário. Então, é um câncer específico de ovário. E é por isso que eu sempre bato nessa tecla para as minhas pacientes, de manter a rotina ginecológica em dia, os exames em dia, porque isso pode evitar muita coisa grave que pode acontecer. Mas não, a endometriose não vira câncer. O que pode acontecer é que essas pacientes estão mais propensas a ter um tipo específico de câncer. Entendi. Agora, uma dúvida. É claro que é importante, né, as pacientes estarem sempre aí sendo consultadas pelos profissionais. Agora, tem algo que pode ser feito para ser evitado essa doença? Evitado não. Essa doença ela não tem cura e como a gente não sabe direito a causa, eu falei pra vocês que essa é uma teoria, né, da menstruação retrógrada, é muito difícil a gente estabelecer isso. Então não tem como a paciente evitar, já que se a gente soubesse a causa, seria mais fácil de evitar, né? Mas assim, existe muito controle para essa doença. Então, o tratamento hormonal, se a paciente pega os sintomas logo no começo, não precisa fazer cirurgia. E uma coisa que eu bato na tecla é exercício físico e dieta anti-inflamatória. Então, evitar carne vermelha, fazer uma dieta um pouquinho mais leve e exercício físico regular. Isso ajuda muito a não progressão da doença. Entendi. Nossa, são... a gente vê que também no entorno de todas as coisas, que a alimentação, exercício físico, Tudo, gente, pra tudo. Engloba tudo, né? Engloba Faz tudo bem na pra vida. tudo. Faz bem pra É. tudo, faz bem pra tudo. Tem que ter uma rotina, né, mais Com saudável. certeza, é muito importante. É muito importante isso. E eu queria que você passasse pra gente, por exemplo, quem tá nos assistindo, que tem a endometriose, que tem, né, receio de consultar um médico. Tem gente que tem uma doença e ela tem tanto medo daquele diagnóstico que Tem ela medo de descobrir, né? não vai ao médico. Eu queria que você desse uma dica pra quem tá nos assistindo e tem esse medo do que fazer. Bom, a principal dica que eu dou como médica e como paciente que tem endometriose é não menosprezar os sintomas. Então, cólica não é frescura. Dor na relação sexual não é normal. Então, assim, a partir do momento que você começa a ter algum sintoma que você sente que seu corpo está diferente, procure o especialista, né? Tenha um ginecologista para chamar de seu, uma pessoa que você confia, uma pessoa que você consiga ser sincera, porque tem muita gente que vai no ginecologista e não consegue falar sobre relação sexual, porque não tem intimidade, não se sente à vontade. E é muito importante falar disso. Às vezes a paciente chega pra gente falando que tem dor na relação, já acende uma luzinha e a gente já começa a investigar, às vezes pega a doença no começo, consegue controlar e a paciente tem uma qualidade de vida excelente. Então a dica que eu dou, a principal dica é não menosprezem os seus sintomas. Sempre levem em consideração. É importante. Importantíssimo. Agora, sabe uma coisa? Uma dica pra quem já descobriu que tem, por exemplo. Tem algo que essa pessoa não pode fazer de jeito nenhum? Bom, a primeira coisa é calma. Quando eu descobri que eu tinha endometriose, tudo que eu não tive foi calma, porque acho que por ser médica, o meu diagnóstico foi há 2 anos atrás. Eu menosprezei todos os meus sintomas. Tinha muita cólica desde pequenininha, sempre? desde sempre. Nossa. Tinha muita cólica. E a minha mãe é ginecologista também, aliás, maravilhosa. E aí ela falava pra mim, eu acho que você deve ter endometriose, filha, mas a gente investiga isso mais pra frente. Caixa de Tranquila e ferreiro, calma. espeta de pau, né? Não tem jeito. Exatamente, exatamente. Então, assim, se você tem endometriose, de novo, não menospreze os seus sintomas, conversa com o seu médico para ver qual que é o melhor tratamento a ser instituído, procure tratamento o mais rápido possível para que a qualidade de vida não piore, porque a qualidade vai piorando, a doença vai progredindo, as aderências vão piorando no abdômen, isso vai gerando dor. A dor é muito importante de uma paciente que tem endometriose, o sangramento é muito chato. E viver com dor ninguém merece, né? Ah, não tem como. E a fertilidade também, então assim, procure tratamento, sem vergonha de ser feliz, porque tem controle e as pessoas vivem muito bem. Eu, graças a Deus, eu tô ótima e vivo muito bem com a doença. Doutora Juliana, queria te perguntar também mais uma coisa. Você falou que a pessoa com endometriose, ela pode engravidar. Com essa gestação, a endometriose pode desaparecer, pode melhorar ou piorar? Eu vou te falar que essa é uma dúvida que muitas pacientes têm e muita gente vem com esse mito de que a endometriose é curada com a gestação. Hoje a gente sabe que não é bem assim que funcionam as coisas. A endometriose não progride com a gestação.
Mas ela não tem cura. Então, assim, depois que você passa a gestação, você vai voltar a menstruar e a doença vai voltar a apresentar os sintomas. Tá. Então, pode ser que tenha mesmo sintoma. Assim, ou pode ser que durante a diminua? gestação, não. Mas às vezes, o que acontece? Você tá grávida, você tem endometriose, você tem mais aderência, seu útero tá crescendo com aquelas aderências. Então, pode ser que você seja uma grávida que tenha um pouquinho mais de dor do que as outras pessoas, sim. A dor do cisto, ela pode ser muito parecida com a da endometriose? Cisto ovariano, Cisto você ovariano. Não. É uma dor diferente. Ah. Na verdade, o cisto ovariano, ele não gera dor. Ele gera dor quando ele tá muito grande. Quando ele torce, que daí a gente muitas vezes tem que operar. Ou quando, enfim, quando ele rompe, né? A dor da endometriose é uma cólica. Tipo, uma cólica menstrual muito forte. E que nada passa, você vai tomar remédio. Assim, a única coisa que melhorava a minha dor era remédio na veia. E como eu tava sempre no hospital, eu falava, ai, gente, tô com cólica, me dá um remedinho na veia? E era tão fácil. E aí eu fui deixando. Você até se acostumou com a dor, né? Se acontecer Você se acostuma, só que você começa a ficar até mal-humorada. Porque toda vez que você menstrua, você tem uma dor insuportável. Então, E sempre acontece só quando vem menstruar. Não, geralmente porque durante o período tinha, menstrual. Durante esse período. Porque eu tinha uma amiga que eu me recordo que ela, até fora desse período, ela reclamava muito de dor. É possível também você sentir isso? Com certeza. As dores acontecem principalmente por conta das aderências, né? E a pelve da paciente, os músculos da pelve, eles ficam mais tensos. Então, é uma paciente que ela tende a ter mais dor para tudo, né? Essa região aqui, ela é muito acometida. Então, sim. Hoje, não sei se você vai saber me responder, mas eu quero perguntar, porque a gente, às vezes, tem muita gente que não tem convênio médico hoje. Sim. O SUS, ele tem um tratamento, ele tem a cirurgia, ele oferece esse tipo de serviço hoje? Olha, infelizmente, assim, existe sim o tratamento pelo SUS, mas a fila é gigantesca. A gente tem uma carência muito grande. Eu atendo no SUS, né? E é muito frustrante para nós médicos que atendemos no SUS. Às vezes a gente não pode oferecer o melhor tratamento, né? Que em alguns casos é a cirurgia. Mas nós temos os hormônios para oferecer para aquela paciente. A gente consegue bloquear a menstruação daquela paciente através de hormônios que são, sim, dados, né, pelas farmácias populares, né, pelas farmácias distribuídos gratuitamente, com certeza. Então tem controle e tem a questão da dieta e do exercício físico que dá para a gente orientar também. E aí fica na fila, a fila é longa, porque é uma cirurgia realmente que são muitas pacientes que precisam, né, enfim. Mas hoje em dia, cada vez menos precisamos da cirurgia, porque a gente já conhece mais a doença, pega a doença mais no início. E se fizer esse controle somente com a parte hormonal, a pessoa não precisa operar? Não, a Pode cirurgia ela é limitada para aquelas pacientes que têm... vai, ou não? Mais ou menos. A cirurgia a gente limita para aquelas pacientes que... Porque é uma cirurgia arriscada, né? Então é uma cirurgia que a gente limita para as pacientes que têm muito sintoma. Agora, se aquela paciente tem endometriose, mas não tem tanto sintoma... Vai, né, esperando até a coisa Isso, a gente vai controlando. Uhum. E a paciente pode viver a vida inteira sem ter que fazer uma cirurgia, muitas, inclusive, né? Hoje a tecnologia, né, acho que ela traz muito benefício para todos Graças nós, a Deus, né, como paciente. Tanto do particular quanto do SUS, a gente sabe que tem uma espera um pouco maior, mas tem muitas coisas hoje, né? A própria cirurgia em si. Antigamente, como era? Abria o paciente, tirava, hoje... Antigamente eu acho que nem existia essa cirurgia, tinha. pra ser bem sincera. Porque é uma cirurgia que o que acontece? Quando eu falei pra vocês essa cirurgia por vídeo, quando a gente entra com a câmera no abdômen, a gente tem uma visibilidade muito melhor do que quando a gente abre a barriga. Porque parece que a gente tá vendo numa câmera. A gente tá vendo numa câmera, né? Então a gente tem uma visão muito mais magnificada do abdômen, entendeu? Da cavidade abdominal. E quando a gente abre a barriga com bisturi, a gente tem que meio que procurar aqueles foquinhos. Não tem aquela visão tão magnificada, iluminada, né? Então, assim, é mais difícil de achar. A gente encontra muitos focos de endometriose. Às vezes eu vou fazer cesárea ou alguma outra cirurgia. A gente virou e mexeu, a paciente nem sabe. A gente acha focos de endometriose, acaba, enfim, cauterizando e tudo mais. Olha só. Agora, sabe uma coisa, Babi? Mais uma vez, né? Não sou a melhor pessoa pra falar sobre isso. Eu não sei nem se eu tô falando o que eu deveria. Você pode eu já tô super preocupada. Eu já tô me desculpando antes de falar qualquer coisa que eu não devo. Mas para as mulheres que usam métodos contraceptivos que falam, sei lá, eu acho que o DIU, por exemplo, é um que é um bloqueador. Não sei, na verdade eu acho que né? Tô falando de acordo com o que eu sei pouco sobre isso. Mas é um bloqueador do fluxo menstrual. Essas mulheres que usam o DIU, elas têm menos possibilidade de ter endometriose? Não. Na verdade, como funciona? Depende do DIU, né? Existem vários tipos de DIU. O DIU hormonal, ele pode bloquear a menstruação, mas ainda assim ele não é o melhor tratamento para quem tem endometriose.
Evitar a doença é muito difícil, porque como eu falei, a gente não sabe direito a causa ainda pra gente poder atuar de forma preventiva na doença. Né? Eu acho que a melhor maneira da gente prevenir mesmo é dieta e exercício físico novamente, tá? Mas os métodos contraceptivos, eles são usados para tratamento da doença. Então, pílula anticoncepcional, hormônio em geral. E tem também uma questão que é complicada dos anticoncepcionais, né? Tem muita... falam muito sobre a questão da trombose, do que o anticoncepcional não é legal. Hoje tem-se uma outra Medo, né? visão sobre o anticoncepcional. Por exemplo, a pessoa, ela tem endometriose, mas tem medo de tomar anticoncepcional e não é um caso cirúrgico. O que ela faz? Sofre? Não, de maneira nenhuma. Na verdade, assim, o medo, eu sempre falo para os meus pacientes que ele precisa ser desmistificado. Essa questão da pílula anticoncepcional, ela não é um vilão, muito pelo contrário, ela tá aí para nos ajudar, né? Muitas mulheres se beneficiam muito da pílula anticoncepcional, então é um mito que precisa ser desfeito, né? Agora, se a paciente não quer usar método anticoncepcional, ela precisa estar ciente do que aquilo lá, se ela tem endometriose, ela precisa estar ciente do que aquilo lá pode ocasionar na vida dela, das consequências que ela provavelmente vai ter. Agora, existem, claro, o método anticoncepcional a gente escolhe individualmente. Existe paciente que não pode tomar anticoncepcional, porque, enfim, tem antecedente de trombose, AVC, essas coisas, a gente tem que tomar um pouquinho mais de cuidado, mas atualmente é a base do tratamento da endometriose. Então, assim, desde que a gente seja transparente com a paciente, olha, você não quer tomar, mas as consequências são essas. Então, a gente, né, sempre coloca na balança e juntas a gente sempre vai durante a consulta conversando, e eu sou muito transparente com os meus pacientes, e aí a gente sempre acaba chegando num denominador comum. Um acordo, né? Essa questão do DIU é bem interessante, porque também como eu até acho que é como se fosse um anticoncepcional moderno. Isso. É uma tecnologia e tem tanto... Você falou que tem 2 tipos? Existem 2 tipos de DIU, basicamente. Existem vários, mas a gente divide em 2 categorias. DIU hormonal e DIU não hormonal, que é o DIU de cobre, que a gente conhece. Existem várias indicações para cada tipo de DIU, claro. E existem os efeitos colaterais, que a gente fala. Então, DIU de cobre, por exemplo, o paciente tem muito mais sangramento. Então, a paciente que tem endometriose, Nossa, esquece. DIU de Não cobre. pode. E o DIU, eu sou fã do DIU hormonal, né? Porque, enfim, eu acho que ele tem uma série de O benefícios. DIU hormonal, então, não é aquele... É igual. Tá. É igual. Aí, ó, aquele... Isso, Que é um Tzinho, né? É o Tzinho, é ele mesmo. Um chifrinho. Que tem um vídeo maravilhoso, né? Que o neném nasce com ele na mão. Já viu esse? Não. Que o neném nasce com o DIU na mão? Você acredita que as pacientes socorro, chegam, às vezes eu Então falo, tem que né? usar, mas tem que orar, né, gente? também. As pacientes às vezes chegam, eu falo do DIU, ela fala, doutora, mas e essa foto? Mas é um caso também. É. Assim, gente, outra coisa que eu sempre falo para os meus pacientes, o único método anticoncepcional 100% seguro é a abstinência sexual. Não fazer, né? Não, Né? não Então, se assim, relacionar. todo método tem falhas, uns menos, outros mais. Se usar direitinho, dá tudo certo. Bom, esse é um assunto para um outro Sim, com dia aqui, certeza. doutora Juliana Borrelli. Borrelli pode trazer pra gente aqui numa nova Com certeza, vai ser um pauta. prazer. Quero te agradecer. Obrigada a Adorei você. o bate-papo. Gostou também, Bruno? Eu também tá aprendi- tranquilo que você não vai morrer de Você tá mais tranquila agora? Olha, eu aprendi, inclusive, eu tô até espantado, porque esse é um assunto que a gente não ouve falar muito, né? É bem Importante, frequente, então, a mulherada ficar de olho aí. saber o que está É. acontecendo. Quero que você deixe os seus contatos pra gente, onde você atende também, para quem estiver precisando de uma ginecologista também ter a oportunidade de conhecer seu trabalho. Com certeza. Primeiro, agradeço muito o convite de vocês. Foi um prazer vir aqui falar sobre isso, sobre essa doença que é tão pouco falada, né? Às vezes em programas assim que todo mundo assiste, eu acho muito importante a gente vir falar sobre esse tipo de coisa que não é muito bem difundido. Então, obrigada pela oportunidade. Eu atendo em 2 lugares, eu atendo no Itaim e atendo em Moema, tenho 2 clínicas. E o meu contato vai ficar ali, né? Isso, tá passando aqui embaixo. Meu Já tá lá. No Instagram, se quiser Ótimo. passar o telefone pra contato também, fica à vontade. Telefone senão... pra contato, acho que já até colocaram na tela. então é que eu tô sem óculos A nossa também. Não equipe tá é muito passando aqui que eu não tô preparada. vendo. Nossa, eu tô meio cego. Colocaram. Tô vendo no Não Instagram, tem mas tem o problema. telefone no também. próprio Instagram você pode também No Instagram dá pra acessar marcar consulta, e com marcar certeza. consulta. Com certeza, vai ser um prazer.